Funcionários da própria empresa escrevem um artigo de pesquisa dizendo que as câmeras Flock deixam as cidades mais seguras e repetem isso sempre. As pessoas acreditam e pagam. E se eu disser, isso vai reduzir o crime e localizar criminosos? Ring, Google e todas as outras. Quero dizer, essas são empresas de dados. É assim que elas ganham dinheiro. Não importa quais configurações de privacidade você tenha, é melhor simplesmente não ter nada disso. Nos preocupamos com a China capturando dados dos celulares das pessoas. Isso é 10 vezes pior do que aquilo. Muita gente se pergunta se isso é constitucional, e eu não vejo como pode ser. Quero falar sobre as câmeras Flock porque elas são insanas. Eu já vi elas. Não lembro onde, mas outras pessoas já postaram sobre elas num subreddit. Perguntam, o que é isso? E o pessoal responde, isso é uma câmera Flock. Você nunca viu? Tem umas 20 no meu bairro, mas não sei. São câmeras de velocidade? Cair na mesma espiral de pesquisa, é. Exato. Então, o que são essas coisas e para que servem? Sei que é uma grande pergunta, mas vou explicar enquanto conversamos. Não, então a maioria das pessoas acha que elas são... Quero dizer, como eu inicialmente presumi que elas estavam apenas monitorando o tráfego, que talvez fossem, sabe? Eu sabia que existiam LPRs ou leitores de placas, então eu imaginei que talvez elas estivessem só fazendo isso, monitorando o tráfego, talvez até, sabe, parecido com o que um leitor desses numa estrada com pedágio faz ou algo assim, o que algumas pessoas podem considerar invasivo, outras não. E é meio que eu fico meio no meio termo nisso. O que eles fazem é o seguinte, é uma empresa terceirizada que aluga as câmeras e a tecnologia para cidades e departamentos de polícia, e toda vez que você passa pela câmera, ela registra a sua placa. E ela também registra alguns detalhes, tipo se o seu carro tem algum amassado, adesivos no para-choque, cor, coisas assim. E essa tecnologia vai ficando um pouco mais avançada conforme as câmeras vão ficando mais novas. Mas a maioria das que você vê é isso que elas estão fazendo. Eles usam IA e leitores de placas para reunir tudo em um grande banco de dados. Então, a polícia pode, se quiser, receber uma notificação toda vez que você passar por uma câmera. Ou eles podem descobrir todos os lugares por onde você passou nos últimos 30 dias. Às vezes são 15 dias. Às vezes também dura mais, como no Texas. Eles têm algum tipo de brecha legal. E é basicamente isso. E a questão maior para muita gente é essa. Eles descobriram que os policiais no Texas estavam procurando pela placa ou rastreando a placa do carro. Movimentação de mulheres suspeitas de sair do estado para abortos. Isso é loucura. Você tinha pessoas no Texas procurando por pessoas na Califórnia. Muitos policiais já eram solicitados pelo ICE para usar isso. Mas agora, ainda mais. Quero dizer, essa é uma história cujos detalhes eu literalmente estou analisando agora para fazer um vídeo curto sobre isso. Atualmente, vários departamentos de polícia da Geórgia estão fazendo parceria com o ICE. Tipo, eles estão assumindo as funções de, sabe, eles estão recebendo as funções de um agente do ICE. E se não fizerem isso, não recebem financiamento. E agora eles podem fazer prisões relacionadas à imigração. Eles podem fazer investigações sobre imigração e usam a Flock Safety. Então, essas câmeras, nesse sentido, são basicamente, você sabe, os dados. Você pode ver os dados indo direto ou indiretamente para o ICE. Quer dizer, por onde começamos a desmontar isso? É basicamente um GPS no seu carro. Na verdade não, porque não está conectado ao seu carro, mas toda vez que você passa por um desses negócios, a cada 200 jardas, ou seja lá, qual for o espaçamento, o efeito é o mesmo, certo? Eles podem não saber se você virou aqui ou na próxima quadra, mas conseguem restringir bastante. E então, se eles realmente precisassem procurar e te encontrar naquela quadra específica, provavelmente poderiam olhar as câmeras Ring das pessoas, que a gente também descobriu que as autoridades estão usando os dados delas. Então isso é loucura pra mim. Então, com isso, com esse ponto que você acabou de levantar, isso costumava ser um ponto de discórdia. E agora, basicamente, acredito que foi em 2018 ou 2019, houve o caso Carpenter contra os Estados Unidos na Suprema Corte. E o que isso envolvia era que, sem um mandado, eles estavam rastreando alguém chamado Carpenter, seja lá quem for Carpenter, provavelmente muito bom em marcenaria, eu suponho. Eles estavam rastreando Carpenter usando torres de celular. E basicamente a Suprema Corte disse, tipo, bem, quero dizer, eles tomaram uma decisão bem fácil sobre isso. Eles afirmaram que rastrear alguém além de uma torre de celular pode revelar informações sobre sua vida sexual, religiosa e outros dados protegidos pela Quarta Emenda. Por isso, é necessário um mandado para tal ação. Então, como isso é diferente? Se um policial pode descobrir seu comportamento diário, muita gente questiona se isso é constitucional. E eu não vejo como isso pode ser.
Mas também, com a nossa administração atual e com o nosso Supremo Tribunal atual, eu também sinto que a justiça não está sendo feita em lugar nenhum. Eles não ligam. É certo, pensam, vamos desfazer depois, brincadeira, não será meu problema. Ou nem desfazem, acham um motivo para justificar. E as pessoas podem dizer, quem se importa? Eu não tenho nada a esconder. E a gente vai entrar nessa exceção, porque foi isso que as pessoas disseram sobre o que foi o Patriot Act e tudo aquilo. As mesmas pessoas que criticaram o Patriot Act, muitas delas vão aceitar isso tranquilamente por certos motivos. Por que motivos? Então, duas coisas sobre isso. Primeiro, eu percebi que esse é tipo o único assunto que não é completamente partidário agora, o que é um baita alívio. Tipo, literalmente alguém estava falando sobre o Tucker Carlson e alguém estava falando de mim no programa dele outro dia, e eu fiquei tipo, ah, beleza, bom, isso é loucura. Tenho vídeos apresentando pessoas ao anarquismo, então isso é realmente louco. Todo mundo vai adorar isso. É claro. Então, quero dizer, é nesse sentido, porque eu realmente sinto que muitas pessoas super conservadoras, ou pessoal do MAGA, ou seja lá quem for, eles podem olhar para trás, 5 anos atrás, e dizer, ok, imagine se essa câmera me multasse porque eu não usei a máscara direito no Walmart, ou porque eu saí de casa durante um lockdown ou algo assim, certo? É fácil para eles imaginarem esse abuso de autoridade. E em segundo lugar, para as pessoas que dizem, sabe, porque claro, nos comentários do meu YouTube, eu já vi pessoas dizendo, por acaso você é algum tipo de predador sexual e não quer que te rastreiem? Cara, só me dá seu celular, desbloqueia e deixa eu ficar um tempo com ele em outro cômodo. Se você está tão confortável, aposto que não deixaria eu fazer isso. E além disso, é o quê? Tipo, uma das coisas que descobrimos quando comecei a mexer nas câmeras e pude simplesmente olhar 30 dias do comportamento em uma trilha na floresta, ou no estacionamento do UOL, ou em um parquinho e coisas assim. É como se eu acabasse conseguindo criar perfis realmente avançados das pessoas que, se eu quisesse roubá-las, agora eu saberia quando elas estão em casa. Eu saberia o tipo de coisa que elas têm em casa. Até mesmo, sabe, de certa forma você poderia até dar zoom na porta da frente de alguém quando eles estão digitando o código. Só porque você não tem segredos não quer dizer que não tenha nada a esconder, pois seus dados pessoais são muito valiosos. Certo, é isso mesmo. Não estar fugindo da lei não quer dizer que você queira. Outra coisa louca é que sei que vão dizer, ok, mas o FBI ou outro órgão não precisa do código. Se quisessem, entrariam direto na sua casa. Você conseguiu acessar as imagens dessas câmeras mesmo sem ser da polícia, apenas por notar que esses dispositivos usam uma segurança de uns 5 anos atrás. Isso foi assustador e deveria assustar as pessoas, certo? O fato de ter um clipe aparentemente inocente no seu canal onde você estava olhando as imagens e dizia algo como: olha, aquela garota corre nessa trilha todo dia. Como eu sei disso? Quase todo o clipe dessa câmera nesse horário mostra ela, e está dando zoom nos rostos das crianças da família atrás. Eles devem morar na região também. Tem um do parquinho, mostra onde e quando as crianças estão lá. Se você assiste a uma transmissão ao vivo disso e tem más intenções, isso realmente serve para perseguidores, como você disse. Logo no início, quando descobrimos as vulnerabilidades de segurança e percebi a gravidade, agi imediatamente durante a primeira paralisação do governo. Foi bem quando uma paralisação tinha começado, ou a primeira em 2025. Basicamente fui até alguns senadores e falei, olha, temos um problema de segurança nacional. Acima de tudo, tipo, se estamos banindo o TikTok porque estamos preocupados com a China pegando dados das pessoas dos celulares, isso aqui é 10 vezes pior do que isso. Isso é realmente um grande problema. O senador Wyden, do Oregon, que parece ser o único a trabalhar ou se preocupar com segurança nacional durante paralisações do governo, teve sua equipe investigando mais a fundo. Eles chegaram a enviar uma carta formal à FTC pedindo investigação de segurança nacional. Então, rapidamente virou uma daquelas situações. Definitivamente não é uma daquelas coisas em que, tipo, poderia ser usada por, sabe, poderia ser um russo. Tipo, eu realmente encontrei contas à venda na Dark Web, tipo, em sites de hackers, onde as pessoas facilitam o acesso de outras pessoas a sistemas e tal, e elas eram da Rússia. Então, tipo, isso já é uma realidade. Não é nenhuma daquelas situações de isso pode ser um problema. Já é um problema. Então, só para esclarecer o que você quer dizer com isso, você encontrou na Dark Web, onde as pessoas costumam comprar coisas ilegais na internet, você encontrou tipo, ei, eu tenho uma conta administrativa onde você pode acessar essas câmeras Flock que estão espalhadas pelos Estados Unidos. E você pode acessar uma conta de órgão policial. Sim, era uma conta de órgão policial. Era para um agente policial poder, sabe, basicamente, porque alguns dos clientes deles, como órgãos policiais, não querem usar autenticação em 2 etapas ou autenticação multifator.
E você podia fazer login de qualquer lugar, sem restrições. Qualquer um podia acessar e receber atualizações da lista de alertas ou similar. Autenticação em 2 etapas ou multifator. É quando você tenta fazer login no Disney Plus e aparece: "Ei, vamos te enviar uma mensagem porque não reconhecemos o aparelho de onde você está acessando." E você responde: "Ok, tanto faz." Aí pede o código de 6 dígitos, mas essas contas de órgãos policiais, pelo menos nem todas têm isso. Então você pode fazer login do Uzbequistão e espionar americanos usando isso. Ou você pode simplesmente baixar. E esses vídeos, se você estiver usando, eu suponho, uma conta de órgão policial, não é só para uma câmera, certo? É para todas as câmeras, talvez em uma área específica, ou possivelmente todas as câmeras nos Estados Unidos. Então depende de qual, porque algumas delas compartilham com agências federais ou, você sabe, compartilham externamente. Eu não quero dizer agências federais. Algumas compartilham dados com outras agências do país. Outras foram criticadas por isso, como Denver. Descobriram que o ICE e pessoas de fora do estado usavam esses dados para rastrear pessoas em Denver. E isso criou uma grande confusão. Agora eles cancelam totalmente o contrato com a Flock, mas nos últimos 6 meses cortaram quase todos fora de Denver. Além disso, esses dados podem rastrear seu carro, seu rosto ou o de seus filhos enquanto brincam do lado de fora. Eles podem combinar isso com outros dados, certo? Porque esses corretores de dados sabem, por exemplo, que Jordan gasta muito em cafeterias com informações do American Express, cartão de crédito ou Apple Pay dele. E sabemos que ele vai ao shopping Westgate e compra coisas lá. Então eles têm sua localização, seus hábitos de compra, as lojas que você gosta. Quero dizer, isso começa a misturar tudo isso com dados de consumo. Então você não tem tipo, é só um cara. Ele talvez seja de meia idade. Talvez more nessa área. Dizem, esse é o Jordan Harbinger. E foi aqui que ele esteve ontem às 9h05. Ponto final. E quero dizer, tudo isso se soma. Eu acho que quando as pessoas instalam um aplicativo ou quando elas, assinam um serviço ou algo assim, elas compartilham todos os dados delas. As pessoas que realmente se importam um pouco com privacidade dizem, ok, isso não é tão ruim assim. Claro, eu tenho que dar acesso à minha localização se eu quiser conectar com esse dispositivo Bluetooth que acabei de comprar e tudo mais. Mas quando tudo isso é misturado, quando você tem uma verdadeira salada de informações e consegue conectar todos esses pontos, então, os mapas do Strava de alguém durante o pedal estão ligados ao horário em que passa por uma câmera Flock, onde e quando está gastando dinheiro e a outras contas que já teve. E então, quando você realmente tem esse perfil completo, isso é chamado de OSINT, inteligência de fontes abertas. Quando você tem esse perfil inteiro na sua frente, geralmente você sabe tudo sobre uma pessoa. Muitas dessas coisas também são vazamentos de dados. Então você tem senhas e todas as outras coisas que você sabe não esperaria ter, mas geralmente você pode encontrar isso sobre praticamente qualquer pessoa. Foi louco você ter feito isso no seu canal. Adicionaremos links de vários desses vídeos nas notas do programa. Primeiro, são cerca de 80 mil dessas câmeras no país, certo? Agora já são mais de 100 mil. Mais de 100 mil, certo. Então elas estão praticamente em todo lugar. Quero dizer, isso é muita coisa, certo? E isso nem precisa dizer, mas já é o suficiente para montar um quadro completo da vida de milhões de pessoas de várias formas, quando você mistura com outros dados. E no seu canal você fez uma coisa maluca, que foi ver um casal em uma fazenda. Não sei se eles estavam em uma feira ou algo assim, e eles claramente estavam tendo uma conversa meio acalorada. E você ficou tipo, olha, tem esse casal aleatório discutindo. E aí foi tipo passo 2, passo 3, passo 5. Na verdade, esse é o casal. Uau, eles tiveram problemas de crédito recentemente. Eles fizeram uma grande compra. Bem, parece que talvez eles estavam brigando pelo fato de estarem endividados e alguém quis comprar os morangos caros, e isso foi a gota d'água. Quero dizer, você basicamente acabou de descobrir tanta informação pessoal que esse casal provavelmente não contou nem para seus melhores amigos e pais as coisas que você descobriu sobre eles, e eles nem te conhecem. Eu não dei todas as informações, não quis dar detalhes que permitissem que amigos próximos ou familiares os identificassem, claro. Então só usei coisas ambíguas. Descobri logo que a mulher tinha síndrome do intestino irritável e sofria com isso. E isso foi baseado em algo como uma postagem antiga onde ela, algum consultório médico pediu: "Ei, podemos ter um depoimento sobre nossos serviços?" E, isso era inofensivo o suficiente, mas estava anexado a um e-mail que estava ligado ao nome verdadeiro dela, então você podia descobrir rapidamente que essa pessoa estava lidando com essa doença crônica. Mas sim, quero dizer, nesse sentido, consegui descobrir muita coisa sobre eles, uma quantidade perturbadora. Muitas coisas, achei que não seria ético compartilhar em vídeo. Bem,
Então, aí você vê eles brigando em uma feira de agricultores e é tipo, agora eu sei pelo que vocês estão brigando. Você comprou um carro que não pode pagar e está com vontade de ir ao banheiro. Eu também ficaria de mau humor. É, eu entendo. Coisa séria. E é assustador. É um esquema de corretora de dados, não é só tipo, vamos tornar nossa comunidade mais segura. Você já falou isso no seu canal e quero repetir publicamente. Os agentes da lei que conheço, apesar de alguns canalhas, em sua maioria realmente querem tornar suas comunidades mais seguras. E as pessoas que gostam dessas coisas ou que desenvolveram essas coisas também, em geral, estão interessadas em tornar sua comunidade mais segura. O problema são as pessoas que têm acesso a esses dados ou estão controlando isso, elas não estão realmente interessadas só nisso, elas querem todos esses dados para poder vendê-los. Eles fazem isso porque é aí que está o dinheiro. As empresas de capital de risco financiam alegando que trará mais segurança às comunidades. Mas sabe de uma coisa? Isso também nos dará dados sobre milhões, centenas de milhões de pessoas para vender a empresas. É aí que está o dinheiro. Quero dizer, nesse caso, no caso da Flock, realmente é. Eles afirmam não vender dados, mas vendem dados de inteligência de fontes abertas, como mostra a tabela de preços deles. Há muitas diferenças entre o que eles dizem em relações públicas e o que realmente fazem. Mas eles estão mais ou menos alugando dados entre órgãos policiais. Uma coisa que sempre disse às cidades, conselhos municipais e departamentos de polícia é: vocês precisam entender que esse é o modelo de negócios deles. Se quiserem afirmar que só nós podemos acessar nossos dados e que eles ficam restritos ao nosso departamento de polícia ou cidade, tudo bem. Existe um incentivo para eles tentarem disponibilizar isso para o departamento de polícia ao lado de vocês, porque isso torna o serviço deles muito mais valioso. Então, se ninguém compartilhasse, eles poderiam simplesmente usar leitores automáticos de placas normais que você pode comprar na Amazon, salvar os dados desse jeito e consultar quando precisassem de alguma coisa. Eles não precisariam pagar mais caro pelo serviço de assinatura. Isso envolve a Ring, o Google e outros que são empresas de dados e lucram assim. Então, não importa quais configurações de privacidade você tenha, eles sempre vão tentar encontrar uma nova maneira de ganhar dinheiro com isso. Por isso, é melhor simplesmente não tê-los. E se eu for um policial, alguém da segurança pública, seja lá o que for, ou apenas um cidadão preocupado e disser, olha Jordan, tudo bem, mas isso vai diminuir o crime e ajudar a encontrar criminosos. Então é meio que, isso é simplesmente o que está acontecendo. Olha, eu não quero assassinos na comunidade. Sinto muito que você descobriu que seu vizinho tem si, mas poxa, vamos pegar criminosos. É engraçado porque quando você realmente mostra, muito. Como muitas décadas de pesquisas sólidas sugerindo que o policiamento comunitário reduz drasticamente o crime, ninguém parece se importar. Mas quando uma empresa de tecnologia diz, quando eles escrevem um artigo, que os próprios funcionários escrevem um artigo de pesquisa dizendo que as câmeras Flock tornam as cidades mais seguras e ninguém faz revisão por pares disso. Ninguém cita isso. Eles apenas apontam isso diversas vezes. Todos aceitam e dão o dinheiro. É isso que me impressiona, porque eu sinto que os policiais, a maioria dos policiais que eu conheço, outro que eu conheço também, eu sei disso também, sabe? Pessoas da família ou pessoas com quem eu cresci ou algo assim se tornaram policiais. Como você disse, eles querem uma comunidade mais segura e muitos deles, né, especialmente em Chicago, eu conhecia vários que levavam almoço para crianças que estavam sempre no trajeto deles e tal. Eles eram pessoas muito compassivas, que realmente se importavam com quem viam diariamente. E isso não está sendo aproveitado, sabe? Então, sempre acho interessante quando o policiamento comunitário é meio que deixado de lado em favor desse sistema mais frio, de simplesmente rastrear todo mundo, porque, esse sistema de rastrear todo mundo não mostrou reduzir o crime. Posso dizer isso como alguém que lê artigos de pesquisa o dia todo? Não é isso que é sugerido. O que aconteceu foi que esse sistema existiu durante um período em que a taxa nacional de criminalidade despencou. Então, se for esse o caso, a música que lancei também reduziu o crime em 30%. É impressionante. Pois é. Então, quero dizer, outra questão é a eficácia deles em relação a quantas placas eles realmente conseguem captar. Por exemplo, bem aqui, eu tenho as mesmas câmeras que são usadas em Tucson ao redor da casa de Nancy Guthrie. Ah, sim. E porque foi assim, quando isso aconteceu, eu pensei, bom, espera aí, vamos olhar todas as câmeras. Vamos ver quantas câmeras ela tem ao redor do condomínio dela. Não dá para sair do condomínio sem passar por uma câmera LPR.
Então foi assim, ok, tem Flock por toda parte, mas também tem Vricata e Axon, que são empresas diferentes, mas basicamente tentando fazer a mesma coisa. E é tipo, espera aí, como que nenhuma dessas câmeras captou uma placa que pudesse ser usada nisso? Então, sim, o motivo de eu ter isso é porque eu queria testar a eficácia. Queria colocar isso em uma ponte para ver quantos registros pega ou não, pois nunca tinha pensado nisso antes. Uau! Gostaria de saber se vimos algo nas câmeras perto do bairro da Nancy Guthrie para pessoas que não são. Não, nada, não ajudou ninguém. É. E quero dizer, Tucson é uma loucura. Eles têm câmeras por toda parte, em cada cruzamento. E então, nas áreas ao redor, eles também têm um monte de câmeras Flock. Eu estive lá algumas semanas antes disso acontecer. Lembro de pensar isso porque já estive no Vale da Morte e outros lugares e pensei, é bom não ser rastreado em todo lugar? Porque um satélite passa acima rastreando o seu carro, tipo Inimigo do Estado com Will Smith. Lembra? Um clássico. É louco porque essas câmeras estão por toda parte, mas nada registrou quem sequestrou Nancy Guthrie. Para quem não acompanha as notícias ou está fora dos Estados Unidos, trata-se de um caso de desaparecimento de grande repercussão, certo? É Nancy Guthrie, esse é o nome da desaparecida ou... Sim, esse é o nome da pessoa, mas o nome na TV é Megan Guthrie. Ok, porque eu sempre confundo, eu fico tipo... Guthrie? Sei, não assisto ao programa. Eu também não acompanho isso de perto porque tenho filhos, um negócio e uma vida. Não quero ficar vendo notícias tristes. Por isso pensei, as câmeras Flock são perfeitas para encontrar quem levou ela. Eles vão encontrar o carro aqui. Certo, ele parou nessa casa. Encontramos ela. Que bom que os contribuintes financiaram esse grande estado de vigilância em Tucson para resolver problemas assim. Mas não funciona. E outra coisa que me chamou a atenção é que eu lembro de inicialmente pensar sobre isso do ponto de vista de um pesquisador de vigilância, sabe? Que é o que eu tenho feito meio que por acaso no último ano. E eu pensei, ué, com certeza ela tinha uma câmera Ring ou algo assim, alguma coisa, e aí descobri que ela tinha uma câmera Nest, mas não estava pagando a assinatura. Então, não conseguiram encontrar as imagens. E aí, acontece que essas imagens da Nest aparecem, tipo, 9 ou 10 dias depois. E eu fiquei, tipo, peraí, calma aí, não estava sendo armazenado no servidor. Ela não estava pagando a assinatura, então não deveria ter sido. Isso faz parte do acordo e não fica salvo no servidor do Google. E eu acredito que Kash Patel ou FBI disseram que era, como eles chamaram, tipo, dados residuais foi o termo que usaram. E foi tipo, isso não existe, não é uma coisa, não é algo real. É. Eles querem dizer que você não está pagando a assinatura. Não está sendo armazenado no servidor ao qual você tem acesso, mas ainda está sendo armazenado no servidor para fins de treinamento da tecnologia da campainha. E por aí vai. O FBI pode acessar isso se precisar, pois está no servidor. Você só não vê porque não paga $10 por mês. Mês. Certo. E quero dizer, para mim isso foi tipo, ok, esse é o momento de remover as câmeras que estão conectadas a qualquer nuvem de terceiros. Tipo, é isso, sabe? É hora de atualizar ou rebaixar, sei lá, o seu sistema de vigilância para um que não esteja realmente vigiando seus filhos no quintal, sabe? Ou qualquer coisa assim. Muitas pessoas também usam câmeras nos quartos dos filhos. Crazy to me. Então, Senna, uma coisa que eu consegui fazer, curiosamente, passando por isso, é que eu tinha câmeras Ring espalhadas por todo lugar, o que já me deixava meio desconfortável, e estava na minha lista, tirar elas. E eu entrei em contato com a Amazon e falei, olha, esse comercial do Super Bowl, onde vocês estão usando IA para detectar cachorros perdidos com reconhecimento facial de cães... Na época, eles tinham um acordo com a Flock Safety. Eles estavam meio que fazendo uma parceria com a Flock Safety e mais algumas outras coisas. Eu disse, li seus últimos termos de serviço, ainda não concordei. Quero devolver todos os dispositivos Ring que tenho, que valem cerca de $100. Após cerca de 1 hora de conversa, eles disseram para colocar tudo numa caixa, enviar de volta e o dinheiro seria devolvido. Eu concordei. E aí, tipo, 2 dias depois, a parceria com a Flock acabou sendo encerrada. No fim das contas, quer dizer, duvido que tenha sido por minha causa, mas eles acabaram encerrando a parceria com a Flock. Isso é interessante. Eu queria dizer que tem uma coisa que eu recebi, eu queria conversar com você sobre isso. Recebi uma notificação no app da Ring dizendo, ei, quer ajudar com cachorro perdido? Sua câmera pode ajudar.
E se você quiser, aí apareceu assim. Se você quiser fazer um upgrade para saber quando sua babá chega, ou sua faxineira, ou seus pais, ou alguém chega e deixa a correspondência ou a encomenda da Amazon, a gente pode fazer reconhecimento facial. E eu fiquei tipo, não preciso disso. É uma taxa adicional e eu realmente não quero lidar com isso. E aí eles ficaram tipo, ok. Então você me lembrou disso. O reconhecimento facial não está desligado, só não posso acessar. Mas a Ring, Amazon e Google continuam. Eles ainda sabem quando minha faxineira chega, porque isso está ativado. Aquela câmera está fazendo isso. Só que eu não posso usar isso para receber uma notificação me avisando sobre isso. No meu caso, eu ainda tinha o aplicativo instalado em um tablet e ele enviou, eu recebi notificações dizendo: "Ei, encontramos um cachorro perdido na sua propriedade." E era um cachorro que não estava na minha propriedade, na pequena imagem. Não me deixava ver até eu concordar com os novos termos de serviço e tudo mais, não me deixava ver a imagem inteira. Mas era um cachorro que parecia um dos meus e eu fiquei analisando. Eu pensei, eu não tenho um portão que pareça com esse. Não é a minha propriedade. A essa altura, o que eles estão fazendo? Só mandando imagens estranhas de algo que parece com o meu cachorro para eu pensar, não, deixa eu concordar com isso rapidinho enquanto vou checar. É um cachorro. Isso lembra aquela pegadinha que queria usar na newsletter. Vi seu nome nos arquivos do Epstein. Aí, ao abrir, seria brincadeira. Só queria que você abrisse o e-mail. Minha equipe diz, não faça isso. Mas acho tão engraçado. A Amazon faz isso com você. Achamos um cachorro perdido na sua propriedade. Você pensa, ok, concordo, mas não é bem assim. Isso é uma imagem de spam enviada para 1 milhão de pessoas sem aprovação dos termos, só para ver se concordariam e depois notarem que o cachorro é de banco de imagens, feito por IA ou apenas uma foto aleatória da rede. Ops, mas obrigado por aceitar os termos de serviço. E, sinceramente, é como se, sabe, tenho certeza de que uma grande parte, assim como em qualquer lugar, uma grande parte dos seus espectadores tem uma câmera Ring em algum lugar da propriedade. Ouça isso, olhe para a câmera e pergunte, essas pessoas são seus amigos ou inimigos? Certo. Sabe, isso é uma coisa boa ou ruim? Essa empresa realmente se importa com você, porque eles não se importam. Eles estão te enganando para fazer coisas. Muita gente ainda não percebe que, mesmo misturados, os dados não são realmente anônimos, mas não entendem como isso as afeta. Tipo, ok, e daí? Então, algum cara que é tipo um hacker pode descobrir que eu tenho IPS, é grande coisa. E se usarem seu antigo Facebook e Instagram, registro dos seus deslocamentos pelas câmeras Flock, registro do Detran, fotos das redes sociais e seu histórico criminal, incluindo aquela coisa esquecida da faculdade, isso já não importa mais. Além do seu comportamento de consumidor e dados do cartão de crédito, o banco compra acesso a esses dados anonimizados. E conclui, Jordan é de alto risco para financiamento imobiliário. Não podemos dizer o motivo, pois seria ilegal, mas ele é um pouco mais arriscado para financiamento imobiliário. Mesmo processando a empresa e entrando na fase de produção de provas, você poderia pedir que a IA explicasse por que pessoas como o Jordan não conseguem financiamento imobiliário. A IA não vai dizer, percebemos que a bateria do celular dele geralmente está abaixo de 50%, um dos 10 mil indicadores que usamos. E o comportamento de consumo dele diz isso, e ele atrasou um pagamento. E ele urinou em público em 2008 e foi preso por isso. E ele dirige como um maníaco e blá blá blá. Então, vamos simplesmente dizer que ele é de alto risco para um financiamento imobiliário. Então é só negar ou dar para ele uma taxa de juros horrível, e você nunca vai descobrir por que isso está acontecendo com você. Sim, isso já acontece. Mesmo fora da Ring e da Flock, você deixa rastros sobre saúde, o que influencia o valor do seguro. Avaliadores usam inteligência de fontes abertas o tempo todo. Já é padronizado hoje em dia, e eles usam IA agora. Quero dizer, sim, eles já fazem isso há um tempo, isso foi parte do escândalo da United Healthcare, onde eles estavam usando um modelo de IA que negava atendimento de saúde para as pessoas, só com base no que ele analisava nos registros de saúde e no que encontrava online. Sim, e assim, isso também me preocupa, sabe? Quando tanta informação está sendo usada pela polícia ou por órgãos de segurança, seja federal, estadual ou regional. Começo a me preocupar porque, quando cresci, a regra era nunca falar com a polícia. Se perguntassem algo, não responda, pois você vira alvo. Cresci em um bairro com muita criminalidade, então nunca falávamos com policiais. Aqui, conversar com um membro de gangue é mais seguro do que com um policial. Quando você cresce, percebe que se um policial bater à sua porta e pedir para ver as imagens da sua câmera por causa de um arrombamento na rua, você entende o motivo.
Se você entregar isso para eles, talvez tenha que ir ao tribunal e aquele criminoso ou membro de gangue pode acabar olhando para você. E aí você acaba se envolvendo em algo que vai tomar um monte do seu tempo e você não vai receber nada por isso. Então, geralmente, o melhor é simplesmente dizer não, obrigado, tchau e pronto. Então, quando você pensa em todos esses rastros, agora, quando você tem algo como o caso da Nancy Guthrie ou um caso de grande repercussão, onde eles estão vasculhando tudo, tipo, eles descobriram que a pessoa tinha uma mochila do Walmart ou algo assim, né? E aí o Walmart falou, aqui estão todos os nossos dados. Aqui estão os dados de todos que compraram essa mochila. Agora, várias pessoas inocentes podem ser investigadas pelo FBI. Então, não é só algo muito ruim para pessoas inocentes, mas também é, na minha opinião, um enorme desperdício de recursos. É tipo, sabe, quantos assassinatos aconteceram desde o desaparecimento de Nancy Guthrie, em que o FBI poderia ter se envolvido em outras situações? Isso só deixa tudo muito confuso. A segurança dessas câmeras, como já mencionei, está desatualizada há uns 5 ou 10 anos. Não sei ao certo, talvez você possa explicar melhor. Acredito que você disse que estava funcionando. Algumas das câmeras que você testou estavam rodando em Android que já tinha sido descontinuado, tipo uma versão do Android que foi descontinuada em 2021 ou algo assim, bem antiga mesmo. Então não há atualizações de segurança para esse sistema operacional e você pensa, vou apenas olhar todas as imagens aqui, o que para mim é... Incrivelmente. Eles estão rodando em Android Things, que é tipo, e é Android 8 Things, que foi algo que o Google fez por um ano, onde era destinado a dispositivos de baixa potência que não têm tela. Agora, é meio engraçado porque essas câmeras Flock originais, as mais antigas, que saíram antes de 2023, quando você as abre, elas realmente têm controles de volume e coisas assim por dentro, porque literalmente funcionam como um celular. Então você tem esse tipo de entrada, então elas têm tipo aumentar volume, diminuir volume, botão de energia, essas coisas, o que é ridículo. Mas pelo que eu vi, todas elas rodam algum tipo de sistema operacional Android. A maioria dessas na beira da estrada usa a versão desatualizada que não pode ser atualizada e é relativamente fácil fazer root nela. E aí as mais novas rodam uma versão mais recente do Android, mas ainda é Android. Não é um sistema fechado para vigilância, é literalmente Android. Então, quero dizer, acho que o problema disso, acima de tudo, é que o Android faz 1 milhão de coisas. Ele abre portas para um monte de coisas. Também é gerenciado pelo Google, que coleta dados dos usuários. Por isso, há muitos motivos para evitar usar Android em câmeras de segurança. E nesse caso, quero dizer, minha opinião seria só baseada em, passar um ano olhando para essas coisas. Eles começaram com isso. Foi assim que fizeram os protótipos deles. Os protótipos literalmente rodavam em celulares modificados. E depois eles encomendaram o hardware para isso. E eles simplesmente aceleraram o crescimento da empresa para aumentar o valor e nunca realmente prestaram atenção em, mudar isso para realmente reforçar a segurança do sistema. Por isso ainda usam sistemas operacionais de celular. Isso me surpreende porque essa empresa tem uma avaliação de vários bilhões de dólares. Sim, 7,5. Bem, no meio do ano passado era 7,5, não sei. Houve muita polêmica sobre isso. Foi o bastante para contratarem uma equipe. Desenvolvedores e engenheiros perceberam a necessidade de um sistema operacional focado em segurança para lidar com grandes volumes de dados sensíveis. Talvez não devêssemos usar algo feito para um termostato. A maioria das empresas de tecnologia, quero dizer, praticamente todas as empresas de tecnologia, mas a maioria das grandes empresas tem um diretor de segurança da informação. É como um executivo, cargo importante que lidera a segurança. Eles não tiveram na maior parte de 2025. Durante nossa pesquisa, não havia ninguém a quem eles pudessem se reportar. Não havia ninguém no comando. Eles tinham uma equipe de segurança muito, muito pequena. Acho que no pior momento, a equipe de segurança deles era composta por 1 ou 2 pessoas. E eles não eram pessoas experientes. Não havia pessoas em cargos de chefia que realmente pudessem encontrar essas coisas por conta própria. Então, quero dizer, isso era o mais alarmante. E agora eles contrataram um CISO e também contrataram uma empresa terceirizada. O problema é que, ao contratar formalmente uma empresa terceirizada, geralmente, embora não em todos os contratos, há acordos de confidencialidade. Quando a empresa de segurança descobre novas vulnerabilidades ou confirma as antigas, então a Flock decide se vai contar ao público sobre isso. E como é uma empresa que realmente gostaria de abrir capital na bolsa, eles provavelmente não vão fazer isso, certo?
Pessoas como eu vão continuar encontrando isso, mas estou exausto de fazer vídeos sobre isso. Então, qualquer nova vulnerabilidade que eu ou outras pessoas encontramos, a gente simplesmente pensa: ok, já fomos tão longe quanto podíamos. Imagino que eles tenham sido muito gratos por você encontrar e avisar sobre as vulnerabilidades, certo? Sim. Então, o pesquisador de segurança com quem trabalhei, John Gaines, provavelmente é responsável por 80 a 90% delas. Ele é brilhante e provavelmente conhece mais sobre as câmeras e o ecossistema da Flock Safety do que qualquer um, pois sua pesquisa em segurança é extremamente profunda. 2 dias depois que meu vídeo foi ao ar, o primeiro que fiz expondo as vulnerabilidades, ele foi demitido do emprego dele. Ele tinha um cargo sênior em uma empresa de segurança da informação. Ele foi misteriosamente demitido só por, você sabe. Que coincidência! Não fazia nenhum sentido. E quero dizer, ele não estava trabalhando nisso no trabalho. Ele cumpria todas as suas funções no trabalho e fazia tudo isso em casa, no tempo livre dele, com o próprio dinheiro e equipamento. E então, claro, quero dizer, bem na época em que estávamos fazendo aquele vídeo, começamos a ver gente parada em carros na frente de casa. Tipo, eu moro meio que numa fazenda. Então é assim, mas lá no final da entrada a gente via gente parada em carros. E aí, finalmente, um dia, sabe, eu consegui estar com o celular na mão quando alguém estava apontando uma câmera pra mim, gravando vídeo. Então a gente ficou tipo, beleza. Então é assim, beleza, temos investigadores particulares lá fora. Tipo, sabe, alguns dias eles estão aqui, outros dias não. E isso ainda acontece. Quero dizer, às vezes eles ainda estão aqui. Eles podem até estar lá fora agora, a ponto de ser até engraçado. É meio tipo, beleza, eu até sinto pena dessas pessoas, porque eu não estou fazendo nada de interessante assim à vista de todo mundo. O trabalho mais chato de investigador particular. Tipo, uau, você pode me ver carregando um carrinho de mão cheio de cocô de galinha. Que legal. Teve uma vez que eu até levei um café pra eles. Coloquei café num potinho de plástico e desci, mas eles foram embora quando cheguei perto. Então acho que vou tomar um segundo café hoje. Acho que era véspera de Natal ou algo assim, e eu pensei, vou levar um café pra ele. Ele está vindo nos envenenar. Não, só quero saber por que você me filma enquanto faço um baseado na varanda. Sim, quero dizer, é tão bobo porque é um desperdício de dinheiro. E quando, tipo, por exemplo, John Gaines, ele inicialmente entrou em contato com a Flock. Quero dizer, ele tinha relatado isso para eles. Na maior parte do tempo, até meus vídeos serem publicados, tudo seguia as diretrizes padrão de divulgação responsável, dando 90 dias para remediação antes de tornar público. Então, é muito estranho que eles fariam isso. Acho que eu não entendi no começo até ver alguns comportamentos do CEO, tipo chamar as pessoas de terroristas. Quero dizer, ele enviou um e-mail não solicitado para órgãos policiais em todo o país, me chamando de como era mesmo, quero dizer, me acusando de atacar a polícia. Ao atacar a Flock, eu também atacava a polícia. Era um ativista fora da lei. Sabe, e quero dizer, ele não disse Ben Jordan, mas estava se referindo a um youtuber que fazia vídeos no YouTube com alegações falsas e coisas assim. Certo. Bem, isso já reduz as opções. Certo, Comentando sobre uma câmera da Flock muito popular com milhões de visualizações. Quem será que é? Não sou eu. E felizmente na Virgínia houve um chefe de polícia que simplesmente disse, isso é loucura, e simplesmente cancelou o contrato depois de ler aquele e-mail. Ele simplesmente, acho que respondeu, sabe, para o CEO, dizendo algo como, o que estamos vendo é a democracia em ação. Eu não os chamaria de ativistas fora da lei. Eles são apenas cidadãos preocupados. E nós vamos cancelar o contrato agora porque vocês agora nos convenceram de que são uma empresa de tecnologia irresponsável. Não é alguém que assume as responsabilidades de uma empresa comum. Fazer mistério sobre segurança é ruim. Uma boa segurança é robusta e transparente, porque você quer, em teoria, se você está criando um produto de tecnologia e quer que ele seja seguro, você adoraria isso. Se hackers desmontarem tudo e te enviarem por e-mail as vulnerabilidades, dando 90 dias para corrigi-las, porque você está economizando centenas de milhares de dólares em pesquisa e desenvolvimento. É engraçado olhando para trás, porque isso ainda ocorre. Eles continuam perdendo contratos, o que é um grande problema. E é meio engraçado porque, olhando para trás, se eles tivessem simplesmente... John Gaines não é um anarquista. Ele não é alguém que odeia vigilância. Ele se sentiu desconfortável e, por isso, pesquisou sobre o assunto no tempo livre. Mas poderiam apenas tê-lo procurado e contratado como CISO.
Tipo, quando aqueles vídeos saíram, eu teria tido muitos dilemas éticos para continuar fazendo a pesquisa por conta própria, porque agora esse pesquisador para quem eu trabalhava estaria na empresa, então teria todo esse conflito de interesse. Isso teria me calado, isso teria acabado com tudo, mas é só ego. Eles só pensam, não, temos que, sabe, Querem prejudicar esse cara por apontar uma falha? E é louco porque não é como se essa empresa fosse. Eles têm que saber, tipo, fizemos um produto que é bem básico, segurança praticamente não existe. Ah, alguém apontou as falhas. A gente pode ficar bravo com isso ou pode consertar. Vamos ficar bravos e arruinar a vida das pessoas só pra dizer não mexa com a gente. Tipo, a gente nem tá tentando mexer com vocês. A gente tá tentando mostrar as falhas pra que vocês possam corrigir isso e tornar tudo isso menos perigoso pra sociedade. E eles simplesmente dizem não, obrigado. Preferimos levar pro lado pessoal. Totalmente insano. quando o CEO chegou, enviaram e-mails. Só pensei, quando vão crescer e resolver os problemas de segurança? Tipo, em que momento vocês simplesmente. É porque, assim, eu já ofereci formalmente numa carta pública a financiar pesquisas de segurança. Além disso, outra coisa que eles faziam ou fariam era dizer que, bem, as câmeras às quais ele tinha acesso eram diferentes. Ele, na verdade, não tem acesso ao ecossistema da Flock, porque uma vez que é um ecossistema da Flock, então, sabe, tudo muda magicamente. E eu disse, ok, então me dê acesso ao ecossistema, aí eu provo que você está errado. Mas você sabe que se eu for até a câmera da Flock, sabe, a uns 60 metros da minha casa, e apertar o botão 3 vezes na parte de trás, digitar um comando curl e obter acesso root ao aparelho. Tipo, você sabe que aí eu vou preso desse jeito, aí você vai poder me colocar na cadeia imediatamente. Mas agora eu consegui, sabe, me cercar de bons advogados e ficar do lado certo da lei. Então não tem nada que você possa fazer nesse sentido. Sim, eles ainda fazem isso, mas felizmente achei uma forma legal de entrar no ecossistema deles e observar as pessoas, então foi isso. Acho impressionante você conseguir essas imagens. Sei que insisto nisso, mas você tinha várias. Tem também os vídeos. Vamos colocar o link de um deles nas notas do episódio. Você nem precisa ter um conhecimento técnico avançado. Você não precisa de um equipamento caríssimo de $300 mil capaz de ler sinais no fio, algo tão sensível assim. Não, basicamente você só percebeu, eles não têm nenhum tipo de segurança decente aqui. Olha só, está tudo ali, todas as imagens, e eles disseram algo como, a gente apaga as imagens depois de 7 dias, ou 15 dias, ou 30 dias. E você pensa, aqui está uma câmera com imagens da fábrica onde foi feita, testando a gravação há 3 ou 5 anos, e ainda está lá. Sim, ainda está lá. É curioso ver como mudam de ideia. Dizem que apagam do servidor, mas pode ficar no dispositivo. Ou então, a gente nunca. Sabe, outra coisa que eles sempre diziam, quer dizer, não faço ideia se ainda está assim nas perguntas frequentes deles, mas eles diziam, nós não tiramos fotos de pessoas, e é tipo, primeiro, isso não é verdade. Sua inteligência de fontes abertas contém muitas informações pessoais além de veículos. Mas também estou vendo arquivos meus de quando passei na frente da câmera ligada na minha bancada de ferramentas. Ou, sabe, algo assim, tipo, é só mentira atrás de mentira atrás de mentira, na minha visão. Louco. Você é o cara do leitor de placas. Tem um vídeo em que você faz um sozinho, que é bem legal. Eles costumavam nos chamar de nerds, Cara, isso foi incrível. Você é muito habilidoso, impressionante, com uma mente técnica em muitos aspectos, mas não quero que isso... Eu não quero que as pessoas pensem, então você tem que ser um Ben Jordan para conseguir tirar imagens desse negócio. Não, você literalmente só precisa ser... Se não tiver tanta habilidade técnica, poderia pegar um desses aparelhos de um poste, o que é ilegal, e conectar ao computador para copiar arquivos. Não é como se ser altamente habilidoso tecnicamente fosse o que te permite fazer isso legalmente. Se você for um agente mal intencionado na China, Rússia ou outro estado hostil, invade o aparelho, pega as imagens e desafia. Vem pra cima, irmão, sem que ninguém possa impedir. É engraçado porque existem pessoas por aí que e quero dizer, eu já expliquei que estão infringindo a lei e que, pela minha posição, não posso me envolver com eles. Mas existem pessoas por aí que têm, tipo, acesso a câmeras e, sabe, por meios questionáveis. E mesmo assim eu fico, tipo, o que você está tentando fazer agora? Tipo, do que você gosta? Tem uma coisa interessante que aconteceu aqui, que é o seguinte. Você não pode realmente comprometer o sistema mais do que ele já está comprometido. Tipo, se você quisesse violar a lei, é claro que você poderia. Você poderia usar as chaves de API e as credenciais que estão no hardware para acessar o serviço em nuvem. E, sabe, andar por lá dentro, mas é uma daquelas coisas que nem vale a pena pesquisar porque não consigo pensar em mais nada para fazer. Literalmente, eu rodei Doom nele.
Tipo, sabe, quando você consegue fazer root em um dispositivo, você pensa nisso, tipo, você poderia instalar um malware que poderia instalar malware em outros dispositivos. Você poderia superaquecer a bateria até causar incêndio ou explosão. Existem tantas possibilidades, até onde mais seria possível hackear um dispositivo? Caramba, nem tinha pensado nisso. Você poderia instalar malware em toda a rede forçando uma atualização ruim, desligando tudo. Não estou sugerindo isso a ninguém. Só digo que alguém mal intencionado, ou um Estado-nação, poderia tentar derrubar nossa capacidade ou a da Flock de fazer isso. Ou até mesmo algum grupo terrorista doméstico, sabe? Poderia pensar assim, olha, eu deveria provavelmente... Me preocupo até em citar isso como hipótese, pois pode parecer recomendação. Só estou dizendo. Quero dizer, no fim das contas, Coisas terríveis com isso. no final, várias pessoas vieram falar comigo. Ok, lasers infravermelhos. E se apontarmos para o sensor e fizermos isso? Então você vai instalar um laser por 1 hora em frente a uma câmera te gravando e enviando isso para a polícia e ainda ligar o laser na frente dela. Por que não dar um tiro na câmera? E outra coisa, mas o importante é que essas câmeras são muito fáceis de derrubar dos postes a tiros, de pichar, de pintar com spray ou de quebrar com um taco de beisebol ou qualquer coisa assim. Quero dizer, muitas dessas câmeras ficam abaixo da altura da minha cabeça, onde eu moro. Tipo, eu literalmente só dou uma cutucada e ela já sai do poste e, você sabe, quebra no chão. Mas, em vez disso, estamos fazendo isso do jeito certo, porque é muito importante para mim que, quando uma agência de segurança, o governo, ou seja lá quem for, um advogado, olhe para a postura dos dois lados disso. Tipo, a Flock fala uma coisa e faz outra, depois ignora um risco de segurança nacional. Ainda gastam dinheiro com SEO para garantir isso. Tipo, se você digitar vulnerabilidade da Flock Safety no Google, você não vai encontrar nenhum dos milhares de artigos sobre isso. Nesse ponto, sabe, a menos que você use o DuckDuckGo ou algo assim, tipo, eles estão colocando tanto esforço, na minha opinião, em serem desonestos com seus clientes, que são órgãos de segurança pública. E eu estou colocando tanto esforço e dinheiro em não fazer isso, em realmente ser o mais correto possível e seguir, sabe, seguir todas as regras, provavelmente pela primeira vez na minha vida. E, sabe, pagando honorários advocatícios exorbitantes para conseguir fazer isso. E, tipo, porque isso é realmente importante, que quando você olha para toda aquela situação, você consegue ver a postura e naquele momento você pode dizer, ok, quem é o mocinho e quem é o vilão aqui? Tipo, quem é a pessoa que realmente, sabe, quem é que realmente está gastando dinheiro para tentar deixar as pessoas mais seguras? Quem está lucrando enquanto esconde coisas que deixam as pessoas menos seguras? Exatamente. Ei, então me interrompa se isso for, tipo, demais, ou se qualquer coisa estiver passando do limite aqui. Mas se você consegue rastrear, não você, se as pessoas, o sistema. Se rastreiam carros em tempo real com esse sistema, seria possível rastrear todos os carros de polícia de uma cidade? Eles têm placas. Sim, sim, com certeza daria. E teve até uma das invasões que Joshua Michael encontrou. Ele foi outro dos pesquisadores de segurança com quem trabalhei. Ele descobriu que existe algo chamado ArcGIS, um serviço em nuvem que recebe check-ins de vários dispositivos para mostrar onde estão em relação aos outros. Por exemplo, se você tem uma câmera Flock, ela sempre sabe o quão perto... Bem, muitas delas sabem o quão perto está o policial mais próximo. Assim, se precisarem ligar, por exemplo, se pegarem alguém que roubou um carro ou suspeitam de algo, sabem qual policial enviar para localizar e tentar encontrar a pessoa. Ou, por motivos mais comuns, como um acidente grave, precisamos achar o policial mais próximo para garantir a segurança de todos. E por causa disso, os carros de polícia têm unidades de GPS que enviam seus dados para o ArcGIS, e então o nosso ArcGIS repassa esses dados para a central de despacho, para o Flock e assim por diante. Então, encontramos mais de 100 mil chaves de API do ArcGIS, e isso foi só o Josh que encontrou no Google. Explique brevemente o que é uma chave de API para quem não sabe. Sim, tipo se... Acho que nesse sentido, uma boa analogia seria como suas credenciais, seu nome de usuário e senha. Então você pode acessar dados, mas não tem uma interface gráfica com botões para clicar e tal. É uma forma muito rápida para os computadores se comunicarem entre si. Então, basicamente é só uma forma de um computador acessar um site e obter os dados que precisa sem toda a sobrecarga do resto. E então, nesse caso, era uma chave de API que tinha, sim, quer dizer, eles tinham a localização de todos os policiais nessas áreas. E aí você tinha um fluxo constante.
Para saber onde os policiais estavam, em 10 segundos dava para fazer a IA criar um app que só consultasse a API. Quero chegar nesse ponto, certo? Acho que há muitas pessoas, até policiais, tentando fazer um bom trabalho. Vamos dar a eles o benefício da dúvida. Fico pensando se agora que sabem que essas falhas de segurança permitem que cidadãos e criminosos descubram onde estão o tempo todo enquanto estão de serviço, eles se sentem mais seguros sabendo disso. Porque eu sei que tem muita coisa acontecendo, olha, eu sei que isso faz você se sentir inseguro, nós só estamos usando isso para te proteger, só isso. Eu uso isso só para saber onde estão, senhores policiais. E assim, se um amigo meu cometer um crime violento, ele não precisa atirar em vocês, só saberá que estão longe. Você sente isso de novo, mesmo sendo hipotético? Se sente mais seguro sabendo que um criminoso pode saber onde você está? Você está almoçando estacionado. Agora, qualquer membro de gangue com acesso técnico, mesmo mínimo, ou que possa contratar alguém com esse acesso, pode obter esses dados. Isso mostra: todo dia, o policial Jones pega a viatura e almoça nesse lugar às 13 horas ou 1h da manhã, quando ele está no intervalo do turno, na hora do almoço. Isso te faz se sentir mais seguro? Porque é assim que todos nós estamos agora, cara. Quer dizer, e é engraçado também, porque, tipo, quando eu descobri isso e quando eu conversei com o Josh, o pensamento no fundo da minha cabeça era, tipo, mas a gente já não deveria saber disso? Tipo, porque é um serviço público. Bom, tipo, sabe, não deveria, tipo, eu entendo a questão da segurança, mas Policial almoça a 1h da manhã no turno da noite, isso não deveríamos saber. Mas tipo, quer dizer, acho que se for, mas não. Quero dizer, com certeza, eu tenho certeza que ao descobrir isso, muitos policiais não ficaram felizes em saber disso, mas, sabe, eles sabem que tem GPS nos carros. Então eles deveriam saber que alguém poderia. O chefe deles e outros policiais deveriam saber onde eles estão. Assim como para os cidadãos, as pessoas deveriam poder descobrir onde eu estava se eu fosse suspeito de um crime. Não quero, sei lá, que um youtuber aleatório sem ofensa saiba onde eu estava ontem, nem o que eu estava fazendo, porque isso não é da sua conta, Ben. Claro. Bem, não só isso. Quero dizer, é quando você pensa, de novo, quando você pensa em alguém que pode realmente estar usando esse sistema para encontrar pessoas para roubar, que acabaram de comprar presentes de Natal na loja que tem a câmera lá fora. E aí eles poderiam simplesmente encontrar o endereço pela placa do carro através de uma violação de dados do Parque Mobile ou algo assim. E aí você sabe, daí em diante fica fácil. Quero dizer, isso é engraçado porque algo que costumo falar para as pessoas, ou uma analogia que uso, são os adesivos de para-choque. Muitas vezes dirijo e vejo alguém com um adesivo no carro se gabando porque o filho estuda em escola particular. Eles têm várias coisas de caiaque espalhadas e suportes de bicicleta legais no teto. E é tipo, ok, essa pessoa provavelmente tem uns $10.000 em coisas na garagem. Tipo, você simplesmente conta muita coisa para o público. E se você tiver uma pessoa mal intencionada, mas quero dizer, a gente faz isso 10 vezes mais no mundo digital, 100 vezes mais no mundo digital, quando só visitamos sites e fazemos isso, quero dizer, acabamos gerando um perfil enorme do nosso comportamento. Mas, obviamente, quando isso se envolve, quando essa inteligência de fontes abertas é transformada por uma empresa como a Flock em um sistema organizado, que as autoridades podem acessar, tipo, isso é realmente ruim. Quero dizer, há muito mais coisas ruins que podem acontecer do que coisas boas com isso. Quero deixar claro que desejo segurança tanto para cidadãos quanto para policiais. E essa ideia de agora podermos saber onde os policiais almoçam. Vou destacar que isso é assustador e deveria ser seguro. Precisamos fechar essa brecha que permite que as pessoas façam isso, pois é ruim. Porque eu sei que tem gente que pensa, você está tentando fazer com que matem policiais. Não, na verdade, estou tentando garantir que as pessoas não possam nos encontrar quando bem entenderem e fazer algo ruim com essa informação. Tipo, esse é o ponto. Esse é o ponto. É engraçado como é polarizador, como tudo fica polarizado toda vez que você fala sobre polícia. E eu sinto que, sabe, eu cresci nesse ambiente onde você nunca fala com a polícia, sabe? Você não confia na polícia. É interessante porque, normalmente, se me perguntassem como eu faria as coisas se eu fosse rei ou algo assim, os policiais seriam muito mais bem pagos e teriam um treinamento muito melhor. E você teria policiais que lidariam com coisas como narcóticos e teria policiais que lidariam com coisas como doenças mentais. E então, sabe, nem todos eles precisariam de armas. Nem todos eles precisariam ser assim, tipo, tão radicais. Uma força a ser respeitada, como muitos deles são. E policiamento militarizado. Certo, Sim, quero dizer, você teria seus policiais de emergência, sabe, caso algo desse errado.
E o resto deles seria altamente treinado em áreas específicas que realmente ajudariam as pessoas. Assim, as pessoas não teriam a relação ruim que existe hoje com a polícia. No Reino Unido, as pessoas dizem: não acredito que vocês não aderem a isso. O que há de errado com vocês? Para quem não sabe, o Reino Unido tem policiais armados que aparecem em casos de assalto a banco ou uso de granadas. Os demais policiais não precisam de armas. Não precisam de armas, pedem reforço. Multar um carro estacionado com armas é insano. Isso mesmo. Ou para investigar algo. É um ambiente diferente, mas há um motivo para isso. Já discutimos antes, mas nossos dados são muito vulneráveis à captura por estrangeiros, espiões e criminosos. Isso nos torna mais seguros, certo? Muitos pensam, mas quantos criminosos pegaram com isso? Devem ser milhões. Quer dizer, o problema é que pesquisar o que realmente resolve crimes é incrivelmente difícil. Tipo, e leva muito tempo. Pesquisar como reduzir o crime envolve tantas variáveis, porque o crime aumenta e diminui por causa de tantas coisas diferentes e em tantas áreas diferentes. Sim, quero dizer, por exemplo, né, um líder de gangue pode sair da prisão, e isso pode aumentar ou diminuir bastante o crime. Coisas simples assim podem mudar completamente o perfil de um bairro inteiro. E então, uma coisa interessante que aconteceu comigo há alguns anos, eu li um artigo, acho que era da Universidade de Chicago, e eles tinham esse sistema de IA que podia prever crimes com mais de 90% de precisão até o nível de um quarteirão específico. E eu li o artigo e realmente conferi e pensei, ok, isso é meio louco, eu preciso ir até lá. Então eu já morava em Atlanta na época, mas voltei para Chicago e visitei o professor de sociologia que liderou o projeto, além de alguns dos desenvolvedores, e entrevistei eles e tal para um vídeo. E foi muito interessante porque, primeiro, eles estavam estudando um bairro que ficava em Englewood, e eu cresci em West Englewood. Então era bem ao lado do bairro onde eu cresci. Então é Englewood ou Inglewood? Engle, isso. Ok. Engle, isso. Inglewood, Califórnia, isso. E então, E aí eu fiquei tipo, beleza, esse trem. E aí eu perguntei pra eles, nem foi tipo uma pergunta pegadinha. Eu só falei, tipo, com que frequência vocês vão lá? E eles falaram, nunca fomos lá. E eu fiquei tipo, peraí. Isso fica a 15 minutos do seu campus e vocês passaram anos treinando um modelo de IA com os dados que pegam desse bairro, mas nunca pensaram em passar de carro por lá. Tipo, você tá de brincadeira comigo? Isso é insano. Vocês têm tanto medo de pessoas negras que não conseguem dirigir nem 15 minutos? O que pensam que vai acontecer? Isso foi inacreditável. E naquele dia eu ainda tinha outra coisa para fazer nesse bairro. Eu estava entrevistando e trabalhando com uma ONG chamada Purpose Over Pain, que foi literalmente fundada por mães que perderam seus filhos para a violência armada. Então é muito difícil sentir qualquer coisa além de empatia pelo que elas estão tentando fazer. E essa ONG basicamente tem uma linha de apoio que você pode ligar se, sabe, alguém próximo de você morreu ou se você acha que alguém está em apuros. Eles não trabalham realmente com a polícia. Se ocorre um assassinato ou tiroteio no bairro, normalmente sabem quem está nas gangues e conversam com essas pessoas. Eles só tentam garantir que não haja uma retaliação, ou que ninguém, sabe, se houver uma retaliação, eles garantem que não seja alguém do bairro. Eles garantem que não seja alguém inocente. Eles, sabe, basicamente conversam com as pessoas e trabalham com elas. E, essencialmente, são pessoas fazendo policiamento comunitário de forma voluntária. E foi muito interessante porque a pessoa que lidera isso, Pam Mosley, a pessoa que lidera essa organização sem fins lucrativos, ela me disse, eu consigo prever crimes com uma taxa de precisão maior do que essa. E eu fiquei tipo, como assim? Como? E ela disse, só conversando com as pessoas. E eu pensei, faz sentido. E é como sim, acho que com toda essa loucura, a melhor maneira de prever um crime é cometer um crime. Certo. Então, quanto mais próximo você está da coisa real. E acho que isso só me fez perceber o quão ridículo é muito do que tecnologia e muita coisa envolvendo IA, obviamente, mas de modo geral, como a tecnologia realmente não resolve problemas desse tipo, ela pode afirmar que resolve e selecionar estatísticas convenientes. Mas, por exemplo, dizer que leitores de placas tornaram as coisas mais seguras. Há cidades na Califórnia onde os furtos de carros dobraram depois que instalaram câmeras Flock ou câmeras ALPR. Também há locais onde diminuiu ou nada ocorreu, pois nem estudo foi feito, e se houvesse, levaria cerca de 2 décadas para obter uma resposta.
Enquanto isso, sabe, porque a gente nem sabe se aumentar o número de policiais reduz a criminalidade. Tipo, não temos ideia. Descobrimos que isso pode ir para os dois lados. Às vezes você aumenta o número de policiais e tem mais crimes. Às vezes você aumenta o número de policiais e tem menos crimes. Depende de tantas coisas. Enfim, essa é minha resposta longa para quem tem esse ponto de vista. No vídeo há um conceito interessante chamado efeito Hawthorne, que é quando o comportamento muda ao ser observado. Me fale sobre isso. Nunca tinha ouvido falar e acho um fenômeno bem interessante. Bom, quero dizer, acho que a gente realmente não percebe, a gente dá como certo as coisas que faz em privado, tipo, sabe, geralmente se você está cantando alto, dançando, coisas assim, se está tentando algo pela primeira vez, isso é uma das coisas importantes. Aprendi a tocar instrumentos musicais e a soldar. Eu aprendi a fazer tantas coisas diferentes que faço constantemente sozinho, sem o julgamento de outras pessoas. E, tipo, é realmente muito, muito fascinante para mim pensar em como você pode se conectar profundamente com algo se não houver julgamento envolvido. Tipo, é exatamente isso. É disso que uma criança precisa para praticar uma estrela corretamente. Ou, sabe, tem tantas coisas em que você só precisa que alguém que vai te julgar não esteja te observando. O cérebro não distingue muito entre uma pessoa julgadora e uma câmera de segurança. É como se alguém sempre te observasse, gerando vulnerabilidade. Então você não vai agir exatamente da mesma forma que agiria se não tivesse ninguém te observando. E um cruzamento estranho disso é que pessoas que perderam um animal de estimação, muitas vezes, você ouve muita gente dizendo que quando o animal de estimação morreu, elas ficaram mais abaladas do que quando perderam um familiar ou algo assim. Tipo, é realmente algo muito pesado. E é tipo, isso não faz sentido nenhum, mas é que seus animais de estimação são incapazes de te julgar. Sua mãe te julga, seus filhos te julgam, animais de estimação não. Você pode agir completamente de forma natural na frente dos seus animais de estimação. E enquanto você não os assusta ou algo assim, eles não vão contar para os outros cachorros sobre isso. Eles não vão te fazer você perder valor social. Isso faz você amá-los e eles te amarem incondicionalmente. Então, quero dizer, isso é uma boa metáfora para mostrar como é importante realmente ter tempo e poder fazer coisas totalmente livres de julgamento. E um estado de vigilância torna isso quase impossível. Na verdade, ter câmeras Ring ao redor da sua casa torna isso impossível, porque seu parceiro, outro membro da família, a polícia ou qualquer outra pessoa pode acabar conseguindo te ver. Sabe, coçar o saco na garagem, ou seja lá o que for, mesmo que você esteja fazendo algo bobo assim, ou podem acabar te vendo praticando, sei lá, arco e flecha pela primeira vez. Quando bate vergonha só de imaginar que descubram que você acertou o próprio pé com uma flecha. Há muitas coisas diferentes, especialmente para os jovens. E o que realmente despertou isso naquele vídeo foi que eu estava assistindo um homem que parecia ser um adulto, simplesmente balançando sozinho em um balanço por um tempo. E foi tipo, isso é algo que eu faço. Tipo, eu realmente faço isso. Já fui a parques só para brincar no balanço porque lembro de fazer isso quando era mais novo e sempre que vejo um balanço quero brincar de novo. Só faço isso se estiver sozinho, porque como homem adulto, entrar em um parquinho e usar o balanço parece estranho. Então é tipo uma daquelas coisas que assim, de tudo que eu vi naquelas semanas, essa foi a que realmente me marcou. Porque foi tipo, essa pessoa não teria feito isso se soubesse que a câmera estava ali. Isso é verdade. Então, o efeito Hawthorne, onde o comportamento muda quando está sendo observado, pode ser bom em relação ao crime. Tipo, provavelmente, sabe, você vai a uma loja, está escrito sorria, você está sendo filmado naquele canto estranho onde o atendente não consegue te ver. E é porque as pessoas roubam coisas que estão naquela prateleira. E é tipo, você está sendo vigiado. Talvez eu não faça isso. Sabe, o ladrão ocasional pode pensar, talvez eu não faça isso. Mas isso é ruim no sentido de, estou sendo observado no meu próprio bairro o tempo todo. Isso é informação demais, mas eu tenho uma banheira de hidromassagem nos fundos. E às vezes eu penso, quero entrar aqui completamente pelado. Mas o problema é que fica em um deck, certo? Fica em um deck e eu tenho que subir no deck para entrar na banheira. E quando eu subo no deck, eu consigo ver claramente a janela da cozinha do meu vizinho aqui, a janela da cozinha do outro vizinho ali. Recentemente pensei em fazer isso ao escurecer, mas vi um cara instalando painéis solares no telhado e percebi que ele poderia me ver.
Então, desisti. Meu vizinho, que é meu cunhado, tem uma janela de banheiro enorme de frente pra minha, dando vista direta pra dentro. E eu fico pensando, um dia a noiva dele vai dizer: eu vi o Jordan pelado como veio ao mundo pulando na banheira de hidromassagem. E opa! E tudo bem em relações próximas, mas você não quer que em todo lugar que vá aconteça isso, tendo que pensar: adoraria, meu Deus, quantas pessoas, todos podem me ver. Eu sei que muitos pensam, não ligo, faço qualquer coisa, mas não é assim. O efeito Hawthorne mostra que seu comportamento muda, certo? Sim. Bem, quero dizer, sim, tem uma coisa simples, tipo, uma coisa estranha que eu faço por aqui é que temos híbridos de coiote com lobo aqui na Geórgia, e eu tenho galinhas. Eles sempre se interessam pelas minhas galinhas. Uma forma eficaz de afastá-los é urinar por toda a propriedade. Tipo, eles sentem o cheiro de urina humana e pensam, talvez não, talvez a gente procure outra coisa. Então eu entendo de onde você está vindo. Querendo chegar com isso? Continuando. Então e sim, com bastante frequência eu tenho que, tipo, preciso fazer xixi, vou lá fora. Não desperdice um bom xixi no vaso sanitário. Certo. Deus disse. Mas sim, um homem adulto se expondo diante de outra pessoa que pode estar vendo por câmera de segurança. Bem diferente. Ou, sabe, pode ser só uma pessoa sem consideração que está simplesmente urinando em cima de, sabe, seja lá o que for. As pessoas costumam julgar sem conhecer toda a história, né? O que meio que remete a isso. Mas, tipo, também quando você mencionou sobre isso, tipo, sabe, ter vigilância em todo lugar poderia reduzir o crime, isso realmente acontece em pequena escala. Então, como você mencionou, uma loja, eles têm uma área onde as coisas estão sendo constantemente roubadas. Eles colocam uma câmera na frente disso. E então, sim, é verdade que essas coisas podem não ser mais roubadas com tanta frequência, mas isso não significa que a pessoa que estava roubando essas coisas vai se reformar, virar tipo um pregador, sabe, e parar de roubar. Tipo, ela só vai para outro lugar e encontrar uma vítima diferente ou vai dar um jeito de ajustar a forma como está cometendo os crimes. Para disfarçar o que está acontecendo, o que torna tudo mais complicado de resolver só com uma abordagem geral, digamos assim, de policiamento, certo? E aí você acaba tendo áreas onde isso realmente entra em cena, algo como uma câmera flock, onde ele pensa, ok, temos uma na rua e não queremos que nenhum desses carros seja arrombado. É assim, isso só significa que os carros vão ser arrombados com mais frequência no próximo quarteirão, na maioria dos casos, porque as pessoas não vão simplesmente deixar de querer dinheiro de uma hora para outra, ou qualquer que seja a recompensa que elas recebem por arrombar carros. Então, né, o crime é uma dessas coisas que é tão... especialmente crimes assim, crimes pequenos como furto e coisas que muitas associações de moradores acabam assinando contrato com a Flock porque querem reduzir esse tipo de coisa. Ter câmeras de vigilância é como colocar um curativo, em vez de realmente resolver o problema. Só que isso exige que todo mundo esteja junto para resolver o problema de verdade. E eu não vou entrar no marxismo agora, mas, sabe, é uma daquelas coisas em que, sim, se você tem muita, adivinha só, crime e pobreza estão realmente muito conectados. Quando você tem pessoas desesperadas, os pequenos crimes aumentam muito. Tem muita pesquisa que prova isso. Então, talvez olhar para o problema de uma forma um pouco mais proativa. O que fazemos? Quer dizer, o que fazemos? Colocamos placas avisando os viciados em crack sobre o cobre nas câmeras e deixamos o pessoal da metanfetamina levar tudo. Hipoteticamente, claro. Sabe, o que eu acho engraçado é que eu lembro de anos atrás, acho que foi talvez tenha sido durante o caso do George Floyd ou algo assim. E quando todo mundo estava falando sobre cortar o orçamento da polícia ou acabar com a polícia. E eu lembro que algum senador do Texas ou algo assim, toda a plataforma dele era tipo, sabe, você não quer policiais? Tudo bem, chamam Noia. E tipo, esse era todo o lance dele, era tipo a piadinha provocativa dele. Engraçado que lembro de várias vezes em que crimes aconteceram na minha propriedade. Eu administrava uma escola de música sem fins lucrativos e uma vez invadiram o local e roubaram todas as bicicletas. Você aborda um nóia e pergunta quem levou as bicicletas, quem costuma roubar bicicletas por aqui e quem você vê por aqui. Você fica lá fora o dia todo esperando o crack cair de um caminhão ou seja lá o que faz. Mas você viu alguém indo lá? Sim, vimos. Esse cara que rouba bicicletas e vende na feira. Sem polícia conseguimos recuperar. Então é meio engraçado que tenha sido assim, porque a ideia aqui não é que os noias salvam o dia o tempo todo. A ideia é que, bom, noias não são assustadores, em primeiro lugar, tipo, eles são só noias. Tipo, eu não entendo porque tantos americanos agora estão apavorados com pessoas sem teto e noias. Tipo, essas pessoas geralmente são inofensivas. Tipo, provavelmente é mais perigoso, sabe, abordar um Mauricinho de fraternidade ou algo assim. Tipo, muito mais perigoso do que
Eu adoraria ver os dados sobre isso. Isso seria interessante, exatamente. Mas também, quero dizer, é isso que é o policiamento comunitário. Tipo, é isso, sabe? Tipo, eu via o viciado todo dia porque eu passava por ele. Ele gostava de me contar para onde minhas bicicletas iam quando eram roubadas, lugares onde a polícia nunca acharia em Chicago. Afinal, como encontrar tantas bicicletas? Eles só dizem, claro, vamos preencher um boletim, eu juro. Mas quero dizer, isso meio que volta para aquela questão de que se você realmente tem algum nível de policiamento comunitário e se a sua comunidade confia nas pessoas que estão fazendo cumprir a lei e que são receptivas à comunidade, tipo, eu acho que isso é muito mais eficaz do que simplesmente instalar um monte de câmeras de vigilância por toda parte e depois prender todo mundo que faz algo errado na frente delas. Isso é verdade. A reação contra você é insana. Você está sendo seguido por investigadores particulares, aparentemente só para intimidar, já que não entregam dados relevantes ao cliente. As empresas te ameaçam de alguma forma? Eles estão mandando uma notificação extrajudicial? E você pensa, não estou fazendo nada. Então, surpreendentemente não, eu não recebi. Mas, tipo, eu conheço pessoas que receberam, tipo, as outras pessoas que trabalharam foram diretamente ameaçadas pela empresa e receberam notificações extrajudiciais e tal. A pessoa que administra o theflock.org, que tenta mapear as câmeras da Flock, recebeu uma notificação extrajudicial bem frívola e idiota. No meu caso, eu suponho que eles provavelmente sabem que eu tenho representação legal e que também sou bem ligado à EFF, a Electronic Frontier Foundation, que é basicamente um monte de advogados. Então, sabe, e também uma parte deles precisa entender que o efeito Streisand é uma coisa real. Se você processar, o vídeo de maior sucesso que eu poderia lançar no meu canal seria A Flock Safety me processou. Sabe? E aí, sabe, passando por cada motivo, tudo o que aconteceu, isso só faria eles parecerem piores. E é tipo assim, olha, esse cara está cheio de conversa. Ele está exagerando o problema. E também estamos processando ele porque não queremos que ele fale mais nada. Não porque ele esteja certo ou algo assim, mas só porque, sabe, a gente não quer, é só... Enfim, vamos mudar de assunto. Quero dizer, é exatamente isso. Então, os advogados deles provavelmente estão loucos pra agir. E aí, em algum lugar, alguém com mais de 2 neurônios funcionando disse: não, ele adoraria se a gente processasse ele, porque isso é tipo... O contrário. Tipo, eu sinto que talvez os executivos, investidores e o CEO estão loucos pra agir e os advogados estão, tipo, na verdade, ele está fazendo tudo corretamente. Podemos processá-lo, mas não vai dar certo. E ele fará um vídeo sobre isso e ainda terá direito ao Discovery, pegando vários documentos nossos que vocês não querem divulgar. Por isso, quando falo da cientologia ou de uma seita ou algo assim, é sempre a mesma coisa. As pessoas perguntam se não tenho medo de ser processado. E eu digo, sim, mas aí eu vou para a fase de Discovery e vou falar, olha, todas essas coisas que a gente disse eram verdadeiras. E agora temos isso registrado publicamente, por escrito, por vocês mesmos. Então, beleza, faz isso. Quer dizer, eles mandam uma notificação extrajudicial. E eu fico tipo, não vou parar nem desistir, mas adoraria receber os documentos, todos os seus e-mails e tudo mais, onde vocês falam que o que eu estou dizendo é totalmente verdade e só querem que eu fique quieto. Tipo, vamos lá, vamos dançar. E eu não... Sabe, eles não querem fazer isso. Eles não querem dançar. Eles querem te assustar. Se isso não funciona, é isso, cara. Bom, quero dizer, tem isso também. E, tipo, já teve momentos em que policiais vieram aqui e, sabe, fizeram coisas estranhas e coisas assim. Quero dizer, acho que foi na manhã em que saiu o vídeo sobre as vulnerabilidades de segurança. Um policial apareceu de repente, foi à casa do vizinho, depois entrou na minha e ficou lá. Já tinham vindo investigadores particulares antes e eu não sabia o motivo da presença deles. Eu só vi eles e os cachorros, eu estava mantendo os cachorros dentro de casa para eles não serem baleados. E eu literalmente estava tirando meu cinto. E tipo, eu estava, sabe, só pensando, agora eu vou ser preso. Ir bater nesse policial. Desculpa, você quis dizer ir? Deixa pra lá. Eu literalmente estava me livrando das minhas coisas de valor e, tipo, você sabe, não pode usar cinto quando está sob custódia, então, essas coisas. E eu só falei, beleza, mas aqui está o número do meu advogado. Aqui está essa pessoa, da lei. E então, sim, outras coisas, tipo, sabe, garantir que se a polícia viesse ou se, sei lá, acontecesse alguma coisa boba, porque, sinceramente, se a polícia viesse aqui e me prendesse, seria por uma acusação inventada. Tipo, eu não fiz nada ilegal em relação a isso. Então, sim, mas, sabe, garantir que os animais pudessem ser cuidados e coisas assim, nesse sentido tem sido estressante. E aí, sabe, pessoas da minha família e até pessoas que visitam ou, tipo, já tive gente cuidando dos meus animais e coisas assim, eles realmente ficam assustados, né? Só porque tem investigadores particulares e literalmente tem pessoas vigiando a casa. E realmente é ruim. Isso é loucura pra mim. Eu acho inacreditável. Falando da FF, já trabalhei com eles antes porque dei palestra na DEF CON,
conferência de hackers, há mais de 15 anos. Tive que mostrar como usava o LinkedIn para enganar pessoas que deveriam saber melhor e obter informações confidenciais ou classificadas sobre projetos de empresas contratadas de defesa. O advogado falou: aqui está o que você pode fazer. E aqui está o que você definitivamente não deve fazer. E é assim, você quer expor isso para que eles possam corrigir o problema, mas também não quer que seja tipo, e aqui estão todas as informações que foram expostas. E eles ficam tipo, queremos crucificar alguém. Esse cara acabou de cometer um crime. Vamos fazer isso, vamos envergonhá-lo. E aí ninguém mais vai fazer isso de novo. Vamos usar esse cara como exemplo. Também existe o mecanismo de homem morto, que é sempre aquele, sabe? Não vou dizer que eu tenho um. Não vou dizer que tenho um, mas é uma daquelas coisas que, tipo, se eu fosse preso por uma acusação frívola, existe a chance de um exploit aparecer no GitHub ou de outras pessoas e a mídia divulgarem informações que ainda não divulgaram até agora. E eu meio que já usei isso em vídeos antes, tipo em vídeos em que eu senti que poderia ser processado de forma frívola ou algo assim. Mas é como se eu tivesse omitido alguns detalhes que seriam um grande problema se viessem à tona. Deixa a imaginação deles correr solta. O que será que ele fará na prisão? Bem, nada, mas você é só o cara que estava na Dark Web potencialmente comprando contas das forças de segurança e encontrou 400 chaves de API de acesso aberto para todo o nosso back-end. Esse cara é tudo o que precisa, tudo o que tem que acontecer, é ele não clicar em um botão na área de trabalho dele por 3 dias, e aí talvez alguma coisa aconteça, e aí deixa a sua imaginação correr solta sobre o que isso pode ser. Tipo, pegue o pior cenário possível e depois dobre porque ele está pensando nisso e nós não. E é isso que pode acontecer. Ou deixamos o cara fazer o que precisa e resolver os problemas, é isso. Isso tudo está dentro dos limites legais. E é tipo, imagine o que... Quero dizer, vamos falar sobre John Gaines em vez de só sobre mim. Tipo, imagine se ele fosse um hacker black hat e imagine se, tipo, ele fosse levado ao ponto em que... Ou imagine se ele quisesse fazer isso só para benefício próprio e não para a segurança pública. Pense no dano que isso teria causado. Tipo, eu realmente acredito que se a gente estivesse agindo fora disso, tipo, talvez a Flock já nem existisse mais. Seria ruim o bastante, basta pensar. O que poderia ter acontecido se a gente tivesse acessado os servidores e fuçado lá? E na verdade, sabe, tipo, teria sido um problema muito maior e teria causado transtorno para todos os clientes deles. Eu pensei sobre isso e fiquei tipo, por que isso ainda não aconteceu? O motivo é porque se a China e a Rússia estão lá no back-end, eles não querem derrubar o Flock. Essa é a melhor rede de espionagem que já tiveram, talvez na história, onde vem tudo pelas câmeras e imagens. A última coisa que querem é desmontar isso. Você tem 100 mil pequenos satélites espiões em cada área urbana dos Estados Unidos. Não vamos desmontar isso, vamos aproveitar ao máximo. Engraçado como eles são os primeiros a comprar esses dados. Pensando nas pessoas achando que os drones eram drones espiões chineses, como naquele caso dos drones de 1 ano e meio atrás, é meio engraçado pensar nisso quando temos aquelas câmeras da Flock espalhadas por todo lado. Como todo o resto. Os drones da DJI estão espionando você. Legal. Tem 2 em cada bairro, mais ou menos, talvez menos. São 80 mil. Existem 120 mil câmeras da Flock. Muita teoria da conspiração com isso. Isso. E isso foi, tipo, há cerca de 1 ano. Eu trabalhei por uns 6 meses em... Foi, tipo, basicamente um contrato privado com uma empresa, não uma empresa, mas com um grupo que trabalha para a Ucrânia. Tipo, basicamente a Ucrânia organizou isso e faz parte da defesa deles, e era essencialmente para defesa contra drones em áreas civis. Tipo, como você poderia evitar que drones explodissem em uma escola, coisas assim. E geralmente são drones DJI. Tipo, esses são os que estão sendo usados nesse conflito. E então, quero dizer, logo de cara, isso imediatamente me jogou em um mundo onde é tipo, caramba, drones são uma arma realmente poderosa. A guerra moderna é assim, bem diferente do que imaginamos. É 100% coisa de drones automatizados acontecendo por toda parte e as pessoas correndo para tentar resolver os problemas. E, tipo, né, algumas dessas coisas eram ataques de ruído adversarial nos drones e tal. Mas uma coisa, quando começamos a chegar mais perto daquela proibição e descobrir o que estávamos fazendo com isso, basicamente estávamos estabelecendo um parâmetro para a DJI dizer, ok, somos seguros, estamos fornecendo essa quantidade de informações para vocês. E então simplesmente não permitindo que eles fizessem isso de verdade. E depois simplesmente proibindo a importação dos drones deles. Pensei sobre isso. Está acontecendo enquanto enviamos a Guarda Nacional às cidades e agentes do ICE estão por toda parte. Sim, quero dizer, quando há grupos da Guarda Nacional na cidade, um drone é muito mais poderoso que uma arma para quem tenta lutar contra o sistema.
Tipo, se realmente houvesse uma segunda guerra civil ou mesmo uma pequena insurgência, drones seriam a principal ferramenta que o cara comum poderia ter nisso. E quero dizer, ainda faz sentido pra mim. Tipo, realmente é algo preocupante. E me preocupa que o pessoal da segunda emenda não esteja mais atento a isso. Na verdade, se a gente realmente estiver se protegendo contra um governo que possa, sabe, tomar o poder e acabar com a democracia e tudo mais, então provavelmente deveríamos ter mais drones que armas, pois eles representam uma ameaça maior ao exército do que apenas alguém com um AR. Engraçado você citar isso porque ontem à noite assisti Uma Noite de Crime, uma obra-prima do cinema moderno. Já vi, sim. Um dos 10 filmes de Uma Noite de Crime que eu nunca tinha visto, fiquei pensando, o que eu faria nessa situação? Primeiro de tudo, eu com certeza daria o fora daqui, mas vamos supor que eu não pudesse. Eu voaria meu drone por aí, quero ver o que está acontecendo, e eu usaria ele para me defender. Provavelmente eu teria uns 50 deles, né? Eu pilotaria drones por aí e lançaria granadas em gangues de pessoas com máscaras de palhaço assustadoras chegando perto da minha casa. É isso que eu faria. Então, isso é muito interessante. Eu adoro a premissa desse filme por causa do experimento mental que vem depois para todo mundo. Minha opinião sobre isso é que, na verdade, acho que ninguém faria nada. Todo mundo só ficaria em casa. Até os criminosos mais perigosos. Não quero nada. Falo disso também. A menos que você esteja armado até os dentes, nível cartel de drogas. E aí você só está defendendo sua plantação ou seja lá o que for. Você não vai sair correndo. Nesse caso, são algumas pessoas aleatórias. Não. Se você for membro de um cartel de drogas, provavelmente vai querer ficar e só garantir que sua renda continue entrando. Tipo, o engraçado é que a maioria dos criminosos perigosos só quer ganhar dinheiro. Então eles vão acabar virando capitalistas, protegendo o seu capital, né? Então, sabe, é meio engraçado pensar sobre quem realmente estaria lá fora. Tipo, eu acho que só pessoas com problemas mentais estariam na rua ou algo assim. Seria meio estranho. Pra ser justo, era isso que Uma Noite de Crime parecia, né? Caras na esquina dizendo, eu sou Deus, eu decido quem vive ou morre. E então eram mortos por uma senhora com uma AK-47, tipo uma mulher de meia idade. Ou uma esposa queima o marido e depois canta cantigas de ninar ao lado dele, sentada numa cadeira de balanço numa esquina de Manhattan. Você fica tipo, quem escreveu isso é ao mesmo tempo um gênio e completamente sem noção, né? Com certeza uma pessoa que vê a sociedade de um jeito muito bizarro, tipo, bom, tanto faz. Acho que quem defende câmeras de segurança em todo lugar provavelmente enxerga a sociedade dessa forma. Tipo, quando você imagina, eles provavelmente pensam assim, tipo, bom, eu tenho amigos que moram fora de Atlanta e, sabe, tipo, eu tenho um amigo que faz jiu-jitsu e às vezes eu visito ele na Carolina do Sul. E, tipo, ele pergunta, como é Atlanta agora? Tipo, tá muito ruim lá? E eu fico, tipo, do que você tá falando? Tipo, não tá. Geralmente, Mano, é isso. Na verdade, irrita o quanto Atlanta foi gentrificada. É assim que descreveria a cidade agora. Não sei o que você acha, mas não é uma zona de guerra. Mas só que é louco pra mim, sei lá. Quero dizer, não querendo entrar muito em política, mas eu realmente acho que muita gente, especialmente desse lado do espectro, tipo, do lado direito, é meio assim, por que vocês têm tanto medo de tudo? Por que tem tanto medo de imigrantes? Por que tanto medo de viciados e pessoas em situação de rua? Sério, só saia. Vai ficar tudo bem, eu garanto. sim, eu vi um meme outro dia. Acho que foi um amigo meu que fez, não tenho certeza. Preciso perguntar pra ele, mas era basicamente sobre Nova York. O que as pessoas pensam que Nova York é, e por pessoas ele quer dizer os parentes dele meio malucos de direita. Tipo aquele filme Fuga de Nova York, né? É tipo Mad Max e o Brooklyn seria uma zona de guerra de armas entre gangues atirando umas nas outras e jogando os outros da sacada. E aí, na realidade, são cafés expresso de pistache por $1. Sim! E você não consegue pagar o aluguel porque custa $6.000 por mês pra morar em um cubículo glorificado? E as cidades definitivamente têm problemas com pessoas sem teto e criminalidade, mas nem de longe é o que era há alguns anos atrás. E não é nada como você vê nas notícias, tipo, você vê muitos sem teto em Hollywood ou algo assim, mas se você olhar as estatísticas de criminalidade, elas caíram muito. Isso já é outro assunto, é outro programa completamente diferente. Engraçado também porque eu estive em Los Angeles há cerca de um mês e estava tirando fotos infravermelhas dos Waymos para ver a luz que sai deles, o espectro de luz invisível. Passei a noite no centro de Los Angeles fazendo isso. Muitos moradores diziam: você é maluco, não vá lá, não leve sua câmera e outras coisas.
E tipo, cara, ninguém nem me pediu dinheiro, ninguém sequer chegou pra mim e falou: "Ei, você tem um trocado aí?" Encontrei várias pessoas em situação de rua que perguntaram o que eu fazia ao verem a tela da câmera. Disseram: "Uau, o que é isso?" Respondi: "É luz invisível." E outras pessoas, sabe, só conversaram sobre o tempo, e eu simplesmente não consigo entender como as pessoas têm tanto medo de gente pobre, eu acho. Sério? Acho que é mais ou menos isso. Pra ser justo, eu cheguei a considerar administrar um lugar lá embaixo, e do lado de fora do prédio, um cara sem camisa, suando muito no meio do inverno, chegou e falou: "E aí, cara, quer umas pilhas?" E ele estendeu um punhado de pilhas que tinha achado. Aí eu pensei: eu não quero morar nessa área. Você recusou pilhas de graça. Eu recusei pilhas de graça. Talvez para a vida toda, ele pode só ter feito elas surgirem toda manhã. Exato. Por isso ele suava. Funciona com pilhas e possui suprimento ilimitado. Mas, tipo, você está certo. Quero dizer, meu amigo, eu tenho amigos que são youtubers que passam por essas áreas que parecem uma cidade de barracas. E eu fico tipo, uau, isso é realmente perigoso. E, sabe, eu ficaria preocupado em ser espetado por uma agulha. E eles dizem, cara, você pode vir comigo em uma dessas? Você não vai ser espetado por uma agulha. As pessoas vão te oferecer um cigarro ou uma bebida, ou vão perguntar o que você está fazendo, ou vão perguntar por que você está filmando, ou vão dizer, ei, você pode não me filmar? Porque eu estou passando pelo pior ano da minha vida e não quero aparecer no seu vídeo e tipo, é só isso que vai acontecer. Ou as pessoas vão puxar papo com você porque você é um rosto novo e elas estão cansadas de ver os vizinhos com quem moram há 3 anos. Tipo, é basicamente isso, cara. E eu fui mesmo, então eu fui com ele porque estava curioso. Sabe, eu pensei, beleza, eu meio que queria encarar isso. Preciso de terapia de exposição e um choque de realidade. Antes de encerrar, gostaria de comentar sobre o malware para a música que você criou, pois isso mostra sua habilidade técnica e o tipo de Funcionalidade de ataques de ruído adversarial. Sim, quero dizer, basicamente, eu estava fazendo muitas pesquisas sobre isso, eu só achava muito interessante como a IA ouve as coisas de forma diferente dos humanos, obviamente. E eu meio que estou nessa coisa de música com IA desde provavelmente 2016, quando o projeto Magenta do Google começou. E então, e quero dizer, eu não sou fã dessas coisas de IA generativa, tipo, sabe? Eu acho que, como você vai descobrir em breve o motivo de eu ter feito isso, mas eu comecei a pesquisar tecnologias onde, por exemplo, eu poderia tocar um som de pássaro ou, sei lá, qualquer efeito sonoro, mas um Amazon Echo ou Alexa entenderia isso como comando para abrir o portão da garagem ou algo parecido. Isso é chamado de ataque de ruído adversarial direcionado. E aí eu pensei comigo mesmo, caramba, eu poderia simplesmente colocar isso na minha música. E aí quando a IA tentar treinar com ela, vai ficar tudo muito ineficiente. E simplesmente não vai conseguir entender o que está acontecendo. E aí eu me encontrei com Jean Liu, não sei se ele é professor, sei lá, tanto faz. Ele era pesquisador na Universidade do Tennessee e agora está na Geórgia. E ele estava trabalhando em algo parecido que ofuscava a harmonia. Então, se uma IA tentasse ouvir uma progressão de acordes, ela só ouviria algo sem sentido. E nesses dois casos, o treinamento acaba sendo super ineficiente. E, na verdade, ela tem a capacidade de, então, afetar o modelo geral porque aprende com o próprio treinamento. Tipo, ela continua, sabe, é como esse ciclo de feedback. Na verdade, à medida que ela analisa mais conteúdo desse tipo, ela acaba ficando cada vez menos eficiente por conta própria, porque está aprendendo da maneira errada. É como uma pílula venenosa, onde você basicamente envenena o modelo de IA. E por que fazer isso? Para que ela não possa simplesmente pegar sua música e criar outras músicas com base nela? É isso. Quero dizer, para mim, sou praticamente um abolicionista da propriedade intelectual. Gosto quando roubam minha música, acho tudo bem. Eu não vejo motivo para impedir alguém de ouvir minha música ou assistir meu conteúdo se a pessoa não pode pagar por isso de outra forma. Tipo, vai lá, se divirta. Mas muita gente não é assim. E muitos músicos estão realmente cansados de serem tratados desse jeito, primeiro pela indústria da música e agora pela indústria de tecnologia. E agora é meio que uma dupla pressão das duas indústrias, mas eles estão tão cansados disso que muitos músicos simplesmente pararam de lançar música. E alguns nem estão mais fazendo música. Eles ficam tipo, esse negócio é uma droga. Tipo, tudo isso, sabe? Por que continuar fazendo isso? Acho que esse problema é bem maior que as questões de direitos autorais com IA. Eu acho que o número de pessoas contribuindo para a cultura está baixo. Essa diminuição é um problema enorme. Tipo, eu acho que isso é realmente algo que, sabe, não estou dizendo que está necessariamente acontecendo em massa, mas é algo que você gostaria de evitar.
E foi assim, e mais do que isso, era tipo, tem toda essa parada de tecnologia rolando agora, sabe? A gente tem de tudo. Temos reconhecimento facial, nossas câmeras Ring fornecem dados à polícia. Temos as câmeras Flock Safety, temos o Amazon Echo e todos esses dispositivos que estão constantemente nos ouvindo e usando nossos dados para um propósito ou outro. E agora, qualquer música que colocamos na internet, a IA está usando para treinar. Qualquer arte gráfica ou fotografia que publicamos, a IA está usando para treinar e depois revendendo. E adivinha? Você pode revidar usando tecnologia sem precisar de um senador para ouvir seu caso. Você não precisa de ninguém, não precisa que ninguém sinta pena de você e crie uma lei. Você pode realmente revidar por conta própria usando tecnologia, do mesmo jeito que eles estão te oprimindo. Então acho que esse foi meio que o motivo pelo qual eu fiz isso, porque sinto que isso era realmente uma afirmação muito mais forte em geral. Tipo, eu espero que muitas pessoas comecem a pensar mais assim, e nesse tipo de abordagem, faça você mesmo de encontrar uma maneira de se proteger contra coisas como essa. Isso é interessante. Então, basicamente, colocando em termos práticos, se eu toco sua música, eu ouço música, mas se eu toco sua música, minha IA, o Shazam ou qualquer outro que esteja ouvindo, só ouve algo assim. Então a minha, na verdade, pode fazer de forma direcionada ou não direcionada. Então eu poderia, por exemplo, se eu tocasse uma música que tivesse uma guitarra ou um solo, poderia fazer a IA ouvir uma gaita ou algo assim. Então, e aí a versão Harmony Cloak, essa poderia fazer isso também. Direcionado também, onde você ouve, tipo, a progressão de acordes errada. Mas isso também poderia acabar gerando muitos, muitos tons inarmônicos que não fazem sentido algum. E aí, sabe, é tipo, ok, bem, essa é a música country que a gente escaneou. Então, aprendemos a fazer isso. Vamos passar para o próximo artista. Neste ponto, pode até ter se tornado menos eficiente como modelo geral. Interessante. Então terão que criar um algoritmo para desfazer tudo isso, o que será muito difícil. É só um mecanismo. Ninguém consegue, é uma caixa preta. Isso mesmo, isso mesmo. Eles não conseguem fazer isso. Tem que recomeçar. Isso, poxa. Ben Jordan, muito obrigado. Conversa interessante. Adoro seus vídeos e assisto vários. São muitos. E não é só conteúdo técnico sobre as câmeras da Flock. Assisti um outro dia sobre por que você não consegue conseguir medicação para TDAH. Eu não fazia ideia disso. Pois é. Todo tipo de jornalismo investigativo legal, eu acho. Não sei. Posso chamar assim? Não, é sim. É isso mesmo agora. É um milagre você não ter sido processado ou preso ainda. Mas ainda há tempo. Bom, se eu for, sabe, lute comigo. Pode deixar. Quem for criar o GoFundMe pra isso. Isso mesmo. Valeu, Ben. Tudo certo. Obrigado. Os bancos fizeram lobby para tirar da Steal. Não acho que Mark Zuckerberg tenha sido legal. Como disse, ele criou o Facebook no dormitório para avaliar, sem consentimento, a atratividade de estudantes universitários. Compram Instagram, WhatsApp, não são os únicos. Tim Cook compra 90 empresas por ano. O Google paga mais de $1 bilhão por ano para a Apple não criar um mecanismo de busca. Se você tirar as aquisições do Google, eles não têm uma plataforma de vídeo, não têm uma infraestrutura de tecnologia de anúncios, eles não têm gerenciamento de servidores, eles não têm colaboração em documentos, eles não têm mapas, eles não têm satélites, eles não têm navegação passo a passo, eles não têm nada disso, eles não são a fábrica de ideias do Willy Wonka, eles são o tio Patinhas, eles compram os brinquedos dos outros e brincam com eles. Você vai continuar pesquisando com o Google. Você desliga aquela função de correção automática. Você quis dizer Beverly Hills? Eles desligam a percepção de contexto. Como assim? O Google faz isso de propósito? A Amazon cobra para colocar resultados no topo das buscas. Então, o primeiro resultado é sempre mais caro, pior ou ambos. Tornamos ilegal consertar a tecnologia quebrada de outra pessoa. E depois a gente se pergunta por que toda a nossa tecnologia está quebrada.